alunos! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a professora Maiara Martins e hoje a gente vai continuar com as aulas de edição de vídeo. Bora lá? Resuminho da última aula, né? A gente conversou um pouquinho sobre teorias da comunicação. Falei bastante sobre o que é a comunicação, né? Falei para vocês que a gente vai falar bastante sobre comunicação durante o curso todo, né? Mas só para relembrar um pouquinho, né? Comunicação basicamente, tá? De um jeito bem simples, bem rápido, é quando um indivíduo fala com o outro e essa mensagem é passada de forma correta, com clareza. Então eu falei A e vocês aí do outro lado entendem A, não tem distorção na comunicação. Vocês entendem a mensagem que eu quero passar. Basicamente, comunicação é isso, né? Ocorre a comunicação quando um indivíduo fala e o outro realmente entende, né? E aí por isso que existe falha na comunicação. E, bom, não vou me adentrar muito, que senão eu vou falar bastante de comunicação, porque eu gosto, né? Vocês vão perceber que eu gosto de falar bastante. Mas vamos lá, voltando um pouquinho à teoria da comunicação, né? Todas as teorias foram evoluindo ao longo dos anos para compreender qual a melhor maneira da mídia se comunicar. Então, né, as teorias foram evoluindo com os estudos para entender qual é a melhor forma da mídia passar, né, a informação, se comunicar com as pessoas, né, com a massa. Porque a mídia tem que ter uma comunicação muito efetiva, né? Aqui na aula também a gente precisa tentar ter uma comunicação mais efetiva. Quando as pessoas estão ali tete a tete, né, pessoalmente, fica um pouquinho mais fácil porque se fala, olha, não entendi, né? Até mesmo aulas presenciais, professora, não entendi, explica de novo. E aí a gente consegue explicar. Na aula, né, agora, nesse momento que eu estou passando para vocês, já fica um pouquinho mais complicado, né? Se, por exemplo, professora, não entendi, eu não vou conseguir responder de volta, e assim é com a mídia também. Por isso que esse estudo, essas teorias, são extremamente importantes, né? Para a gente, a mídia principalmente, entender qual a melhor forma de se comunicar, né, com a massa, com as pessoas. E que no curso também não é diferente, tem que ser uma mensagem mais efetiva, mais precisa, porque não ocorre, né, um diálogo fluido, como eu citei, né, as aulas presenciais. Mas vamos lá. As teorias da comunicação continuam em desenvolvimento, pois a mídia segue a evolução tecnológica, né? Então, continuou evoluindo e vai continuar evoluindo, porque cada hora a gente tem, né, uma mídia social, uma rede social nova, e é uma nova forma, né, da gente se comunicar com outras pessoas e também da mídia se comunicar com o povo. E cada vez mais está descobrindo novos meios de se comunicar e, claro, foi como eu falei, a gente tem que ter a comunicação efetiva. Então, por isso que o estudo é tão importante. E a gente continua no bloco, né, de gestão de conteúdos para mídias sociais e especificamente na aula de hoje a gente vai ver arte e percepção visual. É uma aula muito legal. Vamos lá. O que é arte? Eu gosto sempre de começar pelo início, né, tentar dividir para a gente entender cada parte. Então, né, o que é arte? Arte é uma palavra que se origina do vocábulo latino ars e significa técnica ou habilidade. Podemos dizer que é uma manifestação humana comunicativa muito antiga. Então, a arte também é considerada uma forma de comunicação. Também é uma forma da gente expressar. Quando a gente é muito pequenininho, né, a gente gosta muito de desenhar e muito dos nossos desenhos querem transmitir alguma coisa, querem comunicar alguma coisa. Muitos psicólogos usam, né, quando são crianças menores, ver os desenhos que as crianças fazem para ter uma interpretação de, às vezes, coisas que a criança não fala, mas ela consegue expressar, né, no desenho. Aí ele fala que é muito antiga porque a gente sabe, né, que desde a época da caverna, os homens já desenhavam nas paredes aqueles desenhos rústicos, também era uma forma de arte, também uma forma de comunicação, porque ali retrata muito da vivência deles, a gente consegue descobrir muito, né, daquela época, pelo meio daqueles desenhos, né? Então, a arte é incrível. A arte possui uma característica estética e está intimamente relacionada com as sensações e emoções dos indivíduos, que foi mais ou menos, né, o que eu acabei de falar, né, o povo da pré-história passava ali, transmitia emoção, fazia várias pinturas do cotidiano deles, e até hoje não muda, né, a arte continua sendo muito ligada com o nosso cotidiano. Aí coloquei até ali, né, pintura, dança, música, cinema, literatura e arquitetura. Aqui eu voltei um pouquinho mais para a arte de pintura nesse quesito, mas, né, a dança, a música, cinema, a literatura e a arquitetura também são consideradas artes, né? A gente vai até falar um pouquinho mais dessas divisões ali para frente. Poder da arte. Ela existe em todas as culturas e sua definição foi e continua sendo discutida incansavelmente.
né? Porque a arte, foi como eu falei, já vem de muito tempo e está presente em todos os lugares do mundo, em todas as culturas tem, e a gente vê diferenças, né, de vários lugares. Aqui no Brasil a gente tem uma diferença cultural no quesito de arte muito diferente da Europa, de outros, né, qualquer outro lugar. Então ela é muito particular de cada região, e isso também é muito interessante, né? A arte tem uma importante função social na medida que expõe características históricas e culturais de determinada sociedade, tornando-se um reflexo da essência humana. E foi basicamente isso que eu acabei de falar, né? Então, tanto ela tem uma linha cronológica, a arte mudou muito, né, de muito antigamente para hoje, e ela vai mudando de região em região. Quando fazem estudos, né, de desenhos históricos ou lugares antigos, a gente consegue ver que tem características diferentes. Muitos, né, estudiosos que estudam somente isso conseguem saber, esse desenho, essa pintura, essa escultura é de determinado lugar, porque em determinada região usava, né, determinado tipo de técnica, se fazia assim ou de outro jeito, né? Não vou me aprofundar muito, mas só para vocês entenderem como, né, a arte tem traços muito específicos e muito bacana. Como a arte era definida? Para o filósofo grego Aristóteles, a arte era uma imitação da realidade, né? Era isso que Aristóteles acreditava. Mais tarde, compreendiam que a arte não era somente baseada na imitação da realidade, e sim na criação. Então, no princípio, eles achavam que era somente uma imitação da realidade, mas depois viram que não era somente isso, né? Era também uma criação, sempre agregava algum valor pessoal, né, quando ia fazer alguma obra, não era apenas uma imitação da nossa realidade, tinha mais alguma coisa agregada, tá? Na Idade Média, eram separadas as artes em manuais ou mecânicas, né, e artes liberais, ou também conhecidas como intelectuais. Vou explicar melhor para vocês. Artes manuais eram consideradas inferiores às artes liberais, pois a arte somente era criada a partir do intelecto. Então havia, né, esse preconceito, né, vamos dizer assim, até hoje ainda existe um pouco, que artes manuais a gente pode considerar, né, como biscuit, artesanato, esse tipo de coisa. A gente sabe que é uma arte que não é tão valorizada e é uma arte que dá, sim, né, um certo trabalho, né? Tem algumas feiras específicas que só vendem esse tipo de arte, né? Mas a gente sabe que ela não é tão valorizada quanto outras artes que têm um peso intelectual maior, algumas pinturas que trazem reflexões e coisas do gênero, né? Hoje em dia, notamos que ela está mais desenvolvida, no entanto, o trabalho manual ainda é subjugado pelo trabalho intelectual, né? Que foi o que eu falei, hoje em dia já é um pouco mais valorizado, mas mesmo assim não tem um valor tão grande quanto outras artes, né? Principalmente as que têm alguma questão mais intelectual, algo reflexivo relacionado. A história da arte está dividida em períodos, né? Então, vou trazer aqui para vocês a cronologia da arte, tá? Então, arte pré-histórica ocorreu, né, no período 3000 antes de Cristo, né, que é conhecida também como arte rupestre, eu vou explicar um pouquinho mais para frente. A arte antiga, 3000 antes de Cristo até 1000 antes de Cristo, né, que é a arte egípcia. A arte clássica, que é de 1000 antes de Cristo até 300 depois de Cristo, que é conhecida como arte grega e arte romana. A arte medieval, né, que vai do século V até o século XV. Temos também a arte renascentista, na Idade Moderna, né, que faz parte do século XIV até o século XVII. Temos também a arte na Idade Contemporânea, que é a partir de 1789 até o fim do século XIX, que entra ali, né, o neoclassicismo, o romantismo e o realismo. A arte moderna, né, um pouco mais próxima da gente já, né, que é o fim do século XX até meados do século XIX até o século XX, né, que entra ali o cubismo e também o dadaísmo. E aí chegamos na arte contemporânea, que é a arte que nós encontramos, né, nesse momento, que é meados do século XX até os dias atuais, que é a arte conceitual, é considerada arte conceitual, tá bom? E começando, né, pela arte pré-histórica. Então, ainda no período pré-histórico, antes da invenção da escrita, o ser humano já produzia arte. Então, né, ela é tão antiga que até mesmo antes, né, da gente começar a escrever, já era utilizada a arte
como forma de expressão, tá? Ó, tudo que sabemos sobre essas civilizações foi descoberta por pesquisadores através da análise de objetos e pinturas desses povos, que foi como eu comentei, né? Tem pessoas que estudam, analisam somente essas coisas antigas e aí eles conhecem, né, de qual período, de qual região, pelo estilo, né, de pintura, pelo estilo de fazer uma obra, né, os desenhos, e eles conhecem pelos traços característicos de cada região. Então, ajuda muito nos estudos e a gente vê que cada região é bem particular. Nesse período da humanidade, foi bastante longo e, portanto, dividido em 3 fases. Paleolítico inferior, né, 500 mil anos antes de Cristo. Paleolítico superior, 300 mil anos antes de Cristo, e Neolítico, 10 mil antes de Cristo. Foi na época do Paleolítico Superior que se descobriu as primeiras expressões artísticas, como a arte rupestre nas cavernas. E aqui eu tenho esse exemplo, né, no caso de uma escultura, né, então a gente consegue ver como é bem diferente das coisas que a gente está acostumado hoje em dia, e eles tinham, né, certos padrões. Esse daqui é só um exemplo, eu peguei da internet para mostrar para vocês, né, um exemplo de arte, né, da pré-história, só para vocês irem vendo a diferença de um para outro, tá bom? Que quando a gente vê a imagem, a gente consegue entender a diferença e evolução que teve na arte nesses quesitos, tá? Arte na antiguidade. A partir da invenção da escrita, então, né, tudo que eu já tinha falado era antes da escrita, após a escrita, a arte deixa de ser pré-histórica e temos a antiguidade, que vai até as primeiras expressões da arte cristã. Nessa época, as civilizações eram bastante marcadas pela simbologia. Então, né, eram feitas esculturas, obras que tinham alguma simbologia um pouco mais ligada com religião, né, principalmente ali na parte do Egito. Na próxima imagem vocês vão entender melhor. Então, né, no Egito surgiu, com o surgimento da escrita, a sofisticação das técnicas de construção e desenvolvimento da simetria, a arte ganha princípios rigorosos de ordenação e acabamento. Então, começa a ficar um pouco visualmente mais bonito, vamos dizer assim. Aí foi como eu falei no Egito, né, tem essa ligação de deuses, né, com animais, né, um pouquinho misturado. Então, essa escultura representa mais ou menos isso, né? E a gente vai vendo como é diferente das obras atuais, mas é muito bacana. Apresentação que ela estava cuidando do povo, ela alimentando o povo, é mais ou menos essa simbologia que ela quer trazer, né? A gente sabe que no Egito tinha essa pegada nesse estilo. Não passou. E arte medieval, né? Foi produzida durante a Idade Média. Nesse período, a Igreja Católica ditava as regras na Europa e toda a produção artística estava ligada à religiosidade. Então, aqui, né, nesse período, são artes bem religiosas, pinturas de capela e coisas desse gênero. Nesse período, o teocentrismo, que é Deus como centro do mundo, né, foi a principal característica da cultura medieval. Né? Então, foi como eu falei, era bem ligado à religião, até porque a Igreja Católica que ditava as regras nesse período. Então, toda a arte era com um teor religioso, sempre tinha uma simbologia, uma representatividade de religião, sempre estava Deus ligado, né? E esse tipo de coisa. Aqui a imagem a gente consegue perceber, né? Como eram feitos, né? Esse estilo que depois, né, passa a não ser mais, mas ainda nesse período, né, assim, a gente vê uma imagem bem bonita, pelo menos eu gosto. Quem quiser, dá uma pausa para admirar, né? Ou também procurar, se você jogar também, todas essas imagens eu consegui no Google, e tem muito mais, se você se interessar por alguma específica, alguma arte específica. Nossa, achei legal esse estilo, quero saber um pouquinho mais. Dá para ver que tem muitas imagens bacanas, né? Muitas pinturas, esculturas. E aí, já na arte renascentista, já começa a ser um pouco diferente, né? É compreendido como o período após a Idade Média, né? Então, tem um novo estilo de pintura. Foi uma época de grande efervescência cultural, artística e intelectual. Então, já começa a ter um peso, um valor diferente a arte, né, para o povo. As obras produzidas nesse momento traduziam novos anseios e sentimentos. Então, já quebrava um pouco aquilo de igreja católica, de religiosidade, já ficava um pouquinho mais cotidiano.
né? Vou até falar aqui, ó. O Renascimento trazia a valorização e a exaltação do ser humano, que é o antropocentrismo, né? Que é ao contrário do pensamento medieval, que era Deus, né? O centro de tudo, o teocentrismo, ele vem de oposto. Então já eram esculturas, pinturas um pouquinho mais diferentes, tá? Aqui a gente pode ver, né, que é o Nascimento de Vênus. Eu acho que vocês provavelmente já viram essa obra, é uma obra bem conhecida, é uma obra bem bonita, mas aí a gente já vê que é um pouquinho diferente dos padrões que a Igreja Católica, né, seguia, pedia. Então, antiga, eu acho que com certeza vocês já viram alguma coisa parecida, ou até mesmo a obra já chegaram a estudar, porque ela é bem conhecida. A arte pré-colombiana é definida como o produto artístico e cultural dos primeiros povos da América Espanhola, antes da chegada de Cristóvão Colombo no continente em 1492. Através do estudo da arte pré-colombiana, foi possível classificar e distinguir os povos que viveram na América Latina e compreender suas culturas específicas e também de modo geral. Então, foi o que eu falei, né? As pessoas que estudam essa parte, eles conseguem identificar, né, qual foi o período, né, quanto tempo tem, qual região que era, pelas características. Então, a arte é algo que marca muito as pessoas, os povos, e hoje em dia a gente consegue estudar a antiguidade, a gente consegue saber do nosso passado através da arte que os povos produziam, né, antigamente. Então, essas expressões artísticas foram denominadas de arte inca, arte asteca e arte maia. Provavelmente vocês já ouviram falar também. Aqui eu não vou me adentrar, mas quem tiver curiosidade pode estar pesquisando na internet, que também é muito interessante. Eu só não vou trazer aqui para o nosso conteúdo não ficar tão extenso, tá? Mas aqui a gente tem um exemplo, é uma exposição no Chile, né, sobre a arte pré-colombiana, né, tem uma exposição lá no Museu do Chile, e aí a gente consegue ver, por mais que são esculturas e são um pouquinho parecidas, a gente consegue ver traços diferentes de outras esculturas, né, de outras imagens que eu apresentei ali em cima. Então, isso que é legal, que cada região, cada povo tem a sua característica de fazer a sua arte, né? Isso que eu gosto bastante. Quem quiser dar uma pausa, analisa, né, dá uma olhada, porque é muito bonito, é muito interessante. Contemporânea, a fase que começa com a Revolução Francesa em 1789 e se estende até os nossos dias. Então, né, já começa a estar aqui mais presente. Os principais acontecimentos nesse período foram a Revolução Francesa, a Primeira Guerra, a Segunda Guerra e também a Guerra Fria. Então, né, como a gente vai vendo, a evolução da arte está extremamente ligada com os acontecimentos, né, que acontecem ao redor das pessoas que estão fazendo essas artes. Então, tem um impacto, né, tudo que acontece, vamos dizer, no mundo exterior está ligado e tem a ver com a mudança da arte, né? As vertentes artísticas que fizeram parte desse contexto são neoclassicismo, o romantismo, realismo, impressionismo e pós-impressionismo. Também não vou me adentrar muito neles para o nosso conteúdo não ficar muito extenso, mas quem tiver curiosidade é só estar buscando mais informações na internet, que é bem vasto, tá bom? E aqui é um exemplo, né, de uma arte contemporânea, né, a liberdade guiando o povo. E foi como eu falei, foi no período que teve uma mudança pela questão da guerra, né? As guerras têm um impacto muito grande e essa obra tenta retratar isso, né? Eu, pelo menos, cada um tem uma percepção quando vê arte, mas eu vejo e a gente consegue entender a dor e a tristeza que as guerras trazem, né? Então, o artista tenta passar isso. E foi como eu falei, a cada momento, né, como era um período de guerra, pós-guerra também, então as pessoas queriam a liberdade e aí isso é retratado na arte. Então, a arte é um reflexo do que acontece, né, no nosso mundo. Quem quiser pode pausar, quem tiver curiosidade, como eu já falei, é só buscar mais imagens na internet, que muitas vezes a gente se identifica mais com o estilo de arte, quer saber um pouquinho mais, do que eu estou pincelando, falando um pouquinho de cada uma, mas achei essa bem interessante, quero saber um pouco mais. É só procurar na internet, que a internet é vasta de muitas obras e dá para agregar muito conhecimento.
assim, relativamente antiga, também é uma pintura que mostra bastante expressividade, né? Eu acho muito... Arte moderna ou modernismo. Consideramos a arte moderna as manifestações artísticas que despontaram na Europa no final do século XIX e estenderam-se até o meio do século XX, com o final da Segunda Guerra. Né? Então, foi como eu falei, conforme tinham as guerras, o meio, né, tem interferência nas artes. Integrando o modernismo, a pintura, escultura, arquitetura e literatura. Então, tudo isso faz parte, né, do modernismo. No contexto do modernismo, diversas correntes artísticas surgiram. Esses movimentos são manifestações inovadoras da arte e foram responsáveis por uma grande transformação na maneira de se expressar e de compreender as obras artísticas. São eles o expressivismo, fauvismo, cubismo, futurismo, dadaísmo e surrealismo. Também não vou entrar muito a fundo, tá? Porque senão fica muito extenso, mas quem tiver curiosidade, só dá uma olhadinha na internet, que sempre tem alguma coisa. E é bacana se aprofundar, mas para a aula não ficar tão extensa, tá? Eu não vou entrar tão a fundo. Mas vamos lá. A gente tem essa obra, né, que já é bem diferente de tudo que a gente estava vendo antes. Então, ali realmente fala, né, que tem esses movimentos que vão mudando e esse daqui a gente já consegue ver, né? Por isso que eu falei, dá uma pausada, olha os detalhes e olha, já começa a obra, é bem diferente. Essa daqui é uma obra de Picasso, né, que ele entende como seu autorretrato, né, que ele fez como um autorretrato. Então, foi como eu falei, a gente consegue ver, né, a diferença nos detalhes e a gente vai vendo essas evoluções que tem na arte. Então, quem quiser, volta um pouquinho, vê a diferença da arte anterior para essa. E foi como eu falei, a gente vai entendendo conforme vai passando o período como tem um impacto muito grande nas artes. Isso que é bacana de ver essa cronologia, tá? E, finalmente, arte contemporânea ou pós-moderna, né? Então, as produções artísticas produzidas a partir dos anos 60 são designadas contemporâneas e hoje é essa denominação que usamos para as produções atuais, também chamadas de pós-modernas, né? Que aí a gente já chega um pouquinho mais próximo do período que a gente está vivendo. O conceito por trás das obras adquiriu um significado maior e o contexto social globalizado afeta diretamente as expressões dos artistas e a fruição, né, do público. Então, foi basicamente o que eu vim falando, né, ao longo do vídeo, que foi evoluindo de acordo com tudo que vai acontecendo, a tecnologia também interfere completamente nisso, né, a questão da globalização tem total impacto nas artes. Essas manifestações se desenvolvem em diversos campos, como a dança, moda, música, teatro, a escultura, performance, instalações, videoarte, webarte, fotografia, pintura, literatura e entre outros. Né? Então, tudo foi ganhando um destaque maior, né? A arte foi se ampliando, então, música, teatro, as esculturas até que já eram consideradas, mas isso foi ganhando um peso maior de questão artística, né? E elas foram evoluindo e vindo mais com uma pegada de quero dizer alguma coisa. Né? A arte também foi voltada, foi como eu falei, cada período acaba tendo uma expressão diferente ou uma arte um pouquinho mais direcionada de acordo com o que está vivendo, né? E aqui é um exemplo de uma arte um pouco mais moderna, né? E especificamente essa obra que está aparecendo, raptei da internet também, mas ela é de uma brasileira, a Nélia Azevedo, então é um monumento mínimo, né? A gente consegue ver. Agora eu não sei dizer, eu acho que esses bonequinhos são de gelo ou são papel, não sei, mas também achei incrível. E aqui a gente já vê algo completamente diferente de todas as imagens que a gente viu, né, anteriormente. Que são pequenas esculturas, né? Então, ó como a arte foi evoluindo. E é claro, eu acho que para, né, por exemplo, as pessoas que viviam no século XV, o que hoje a gente considera como arte, para eles talvez seja algo surreal, né? Não faça sentido. É igual quando a gente vê algumas artes, a gente fica, gente, mas isso daqui é feio demais para ser arte. Então, né, claro, da percepção de cada um, essa é a vantagem da arte, né? O artista se expressa e a gente interpreta,
da maneira que faz sentido pra gente. Então, para alguns vai falar, nossa, isso aí é uns bonequinhos meio estranho, meio esquisito, ou não, pode achar incrível. Tem várias pessoas ali, né, realmente na exposição, então vai da percepção de cada um de achar muito legal, incrível, ou né, conseguir entender qual é a mensagem que o artista estava tentando passar, ou até mesmo se identificar, achar bacana, né? Então, essa é a parte mais legal, né, na minha opinião, em relação às artes, tá? Deixa eu passar aqui. E agora a gente vai voltar, que eu citei um pouquinho lá na frente, aqui são, né, os estilos de artes, né, eu lá no comecinho, não sei se vocês ainda se recordam, né, eu falei da arte rupestre, agora então eu vou falar um pouquinho mais das artes, mas também segue a mesma cronologia, tá? Então eu vou, né, do mais antigo para as artes um pouco mais novas, e vocês também vão vendo diferença na evolução e vai linkando com tudo, com toda essa cronologia que eu falei, tá bom? Eu espero que dê para ficar claro, né? Vamos lá, então arte rupestre. Representa uma das mais antigas manifestações artísticas que segue há milhões de anos no contexto pré-histórico. Então, volta lá no primeiro tópico que eu falei, antes mesmo né, de surgir a escrita, já tinha arte. Eu vou mostrar o desenho para vocês, né, a imagem. Mas deixa eu continuar aqui, que eu gosto muito da parte das imagens, tá? Eu já falei, eu sou uma pessoa super visual, então eu gosto bastante. Também se iniciarão nesse período, a dança, a música, a escultura, além das pinturas nas cavernas, que foi como eu já tinha comentado. Então, todas essas manifestações de arte já existiam há muito tempo, né? A arte, dança, né? Perdão, no caso, a dança não é algo tão novo assim, né? Claro que também foi mudando bastante ao longo dos anos, mas desde o período pré-histórico, dança, a música também já existiam, tá? Que, né, a gente às vezes parece que é algo tão recente, mas foi uma coisa que sempre existiu, né? Que são as expressões artísticas. Nessa época já existia a necessidade humana de se expressar, expor suas ideias, já que por meio de fazer artístico, o homem libera suas emoções. Era basicamente isso que eu já ia falar, mas estava aqui né, no próximo tópico. Então, as manifestações artísticas existem desde sempre, desde a pré-história, porque a gente tem essa necessidade de se expressar e a arte é uma forma incrível para a galera que é de humanos e gosta muito de arte, independente de qual seja, para a gente faz muito sentido, tá? E talvez até para quem não seja de humanas, eu acho que faz muito sentido, é que eu sou de humanas, então eu conheço esse meu universo. Os desenhos criados tinham muita relação com a natureza. Então, ansiosinho para passar. Isso daqui é uma representação de um bisão, né? A gente vê que é um desenho bem diferente, né? Mas considerando que ele é muito antigo, então eu pelo menos acho incrível e acho super bacana a gente tá analisando. Como a gente consegue ver, né, é uma pintura feita em pedra, é lá na Espanha, tá, que foi feita, e a gente consegue observar ali o detalhe de, né, que ele, lá, naquela época, né, remetia muito a isso, a questões da natureza, porque como eu falei, era a vivência do pessoal daquela época, então os bichinhos, né, eram basicamente uns palitinhos, né, considerando as pessoas e os animais, né, que eram maiores, eles tinham essa característica de ser robusto, quando eram animais mais amigáveis e tinha alguma representação, né, eram menores, então já tinha toda essa sensibilidade artística para fazer as pinturas, né, então eu acho muito bacana, como eu falei, quem quiser pausar, ficar olhando, eu pelo menos, eu gosto, tá bom? Mas vamos lá, arte sacra. Representa o conjunto de obras que possui como temática principal a religião, que eu já tinha comentado, né, do período medieval, né? Então, nesse mesmo período, tá? Eu não sei se vai ficar fácil de vocês irem encaixando com tudo que eu expliquei ali a primeira cronologia, e aqui eu estou mostrando, de acordo com cada cronologia, um pouquinho de cada arte, né? Que ali eu já tinha mostrado, mas aqui está sendo um pouquinho mais específico. Eu espero que dê para entender que eu não sabia qual era a melhor forma de colocar para ficar bom para vocês. Aí eu acabei dividindo na questão cronológica e aqui as artes de acordo com cada período que eu expliquei na cronologia, tá bom? Então vamos lá. Foi muito explorado antes do período do Renascimento, né, na Idade Antiga, Clássica e a Medieval, sendo uma das principais formas de expressão durante séculos. Né? Então, durante muito tempo, a arte sacra foi uma arte que predominou, né? E como eu já tinha falado, né, a questão da religião ali né, durou bastante do período da questão da Igreja Católica, né? E ali, né, que fala, muito encontrado em templos e
igrejas, nas ilustrações, esculturas de santos ou na própria arquitetura, né? Então, igrejas muito antigas, a gente sabe que tem, até hoje mesmo, né, na Igreja Católica, tem várias coisas muito bonitas, mas as igrejas antigas, elas têm uma pegada, né, um pouquinho mais nesse estilo de arte, tá? Vou passar aqui aí vocês vão ver, né? No caso, essa daqui é uma escultura de Michelangelo. Então, o que é interessante a considerar que isso é muito antigo, né? Ver ali os detalhes, é isso que, né, as pessoas que analisam arte hoje em dia ficam assim, acham incrível, ali a riqueza de detalhes, né? Como é bonito, uma escultura com certeza deve ser extremamente difícil fazer. Eu não sou uma pessoa muito habilidosa, mas ali a gente consegue ver os detalhes da roupa, as dobras, até mesmo, né, partes do corpo, como é bem desenhado, né? Ali o pé, cada detalhe é incrível a realidade que a escultura, né, passa. Então isso que eu acho incrível. Mas claro, Michelangelo é super conhecido, né? Então com certeza ele é um artista incrível, mas de qualquer forma, né, considerando a época, eu pelo menos acho muito incrível, muito bonito. E é bacana ver a evolução da arte, né? No slide anterior, né, a imagem ali da pré-história já era algo bem rústico, e aqui já é uma coisa bem mais detalhada, né? Mas voltando aqui ao foco da arte sacra, ela tinha essa pegada mais de uma questão religiosa mesmo, tá bom? Arte barroca. No período do Renascimento, houve mudanças significativas na Europa. Nesse contexto, o artista barroco encontra na arte o local necessário para expor a confusão causada pela mudança de paradigmas. Então, aqui na arte barroca também já entra, né, o pós-período da arte sacra, quando, né, novamente, né, Deus para de ser o centro do mundo e aí começa a ser basicamente o homem, tá? Foi assim que a arte barroca se distanciou em partes da arte sacra, criando uma arte mais erótica, profana, cotidiana e, portanto, não tanto idealizada, que foi basicamente o que eu acabei de falar, né? Então não tinha essa questão mais tão religiosa, não era mais, não é bonitinho, vamos dizer assim, como a imagem anterior, que era uma coisa que você conseguia expressar em igrejas, em templos, né? Como ali mesmo diz, um pouco mais erótica, profana, e trazendo um pouco mais para o cotidiano, um pouquinho mais para a realidade, né? Então, fugindo disso, Deus o centro do mundo e considerando mais o homem como o centro do mundo, tá? Vou até passar para vocês entenderem um pouquinho mais. Essa é uma obra do ano de 1630, então bem antiga, mas é bacana, né, fazer o comparativo com as de hoje, de antigamente, para ver realmente a evolução. Então, né, ali já é uma questão mais cotidiana, ali tem, né, os guardas e o povo comum, vamos dizer assim, né, e aí ela começa a retratar um pouco, foi como eu falei, né, da questão do cotidiano, não é aquela coisa mais tão relacionada com a religião, que a gente, né, já pode meio que subentender que, né, seria meio que um cenário meio que de guerra, o povo e, né, aí eu não sou tão boa de analisar, mas vocês podem ficar à vontade para pausar e ficar admirando ou não também, né? Então, bora para o próximo slide. E arte moderna. Então, aí a gente já consegue se situar um pouco melhor, né? Surgindo no final do século XIX, o conceito sobre arte o conceito sobre arte se amplia, né, um pouco mais. Então, começa a ser um pouquinho mais amplo. Foi como eu já tinha citado né, um pouquinho mais anteriormente. Ela não se preocupa tanto com o teor estético, e sim com a mensagem a ser transmitida. Então, nesse período da arte moderna, né, não é simplesmente a arte como era na pré-história, que era basicamente contando o cotidiano. Então, ela começa a não ser só uma questão de bonita, né, eu acho que entra um pouco, que a gente olha assim e fala, não tá tão bonito quanto, né, a arte anterior que eu mostrei, né, por exemplo, né, numa questão estética mesmo, mas ela talvez queira transmitir uma mensagem, então começa a ter mais essa questão, né. Nesse momento, a arte tem uma função importante, que é conter o teor ideológico e político envolvido, né, que foi basicamente o que eu acabei de explicar. Aqui no Brasil, o marco da introdução da arte moderna foi na Semana da Arte Moderna, em 1922. Isso aí acho que não tem muito o que explicar, mas né, aqui no Brasil foi só em 1922 que foi ter um pouquinho mais dessa introdução à arte, tá?
E aqui, esse quadro, eu acredito que todo mundo conheça, né? Se você ainda não viu, você está vendo agora, né? Um quadro de Tarsila do Amaral. E, né, ele sempre coloca essa reflexão. Foi como eu falei, já não tem tanto aquela questão estética, né, não dá para considerar, nossa, é um desenho bonito, porque ele, né, tem... Não, a ideia dele não é realmente ser um desenho bonito, né? Uma arte simplesmente bonita. Ela traz, né, a reflexão e também não vou adentrar muito nisso, aí cada um fica de acordo com, né, com a sua percepção de o que essa obra quer transmitir, tá? Mas já essa pegada, né, dá para ver muita diferença, né, do slide anterior que eu passei, né, da pintura anterior, para arte abstrata. Eu particularmente gosto bastante, tá? A arte abstrata propõe uma obra visual não representacional, priorizando as formas abstratas em detrimento das figuras que fazem parte da realidade. Então aqui, né, acho que todo mundo sabe que é arte abstrata, se não souber, no próximo slide vai se situar. Né, ela já quebra completamente, né, tudo e, né, ela vem ali junto com o modernismo, né, surgiu no contexto do modernismo mediante a liberdade de expressão e está relacionada com os movimentos vanguardistas. Então, foi como eu falei, cada período vai modificando, então ela, né, tem uma pegada mais livre, é mais a questão da expressão, então não é tanto a estética, talvez não é tanto qual é o sentido dessa obra, não é uma questão mais da ideologia, e sim de expressão. Talvez seja até por isso que eu gosto. Ó. Então aqui, se você não estava lembrando que é arte abstrata, é basicamente, falando de uma forma bem expressão comum, uma arte bagunçada, mas porém eu acho que é bacana que cada artista se expressa de uma forma. Foi como eu falei, o artista vai se expressar e a gente vai interpretar talvez da mesma forma, vai ter a mesma visão que o artista ou completamente diferente. É claro, a gente sempre vai trazer para a nossa realidade. Então, muitas vezes a gente vai olhar e não vai fazer sentido para a gente. Outra pessoa vai olhar e, de acordo com os conhecimentos prévios que ela já tem, vai fazer muito sentido aquela determinada obra. Ou foi como eu falei, ou não. Mas também, quem quiser, pode dar uma pausa, analisar, tentar entender, tentar encontrar um sentido. Mas vamos lá. Arte contemporânea. A arte contemporânea ou arte pós-moderna surgiu segundo a metade do século XX. A arte contemporânea abrange um conceito de arte mais aberto, sendo pautada na originalidade, experimentações artísticas e técnicas inovadoras. Então, né, também a arte contemporânea vem com essa pegada mais diferentona de tudo, né? Quando a gente olha as obras, a gente, né, entende que é bem diferente. Da mesma maneira que a arte moderna, a arte contemporânea foca na ideia de ser transmitida com valor reflexivo, mas também estético. Então, já é diferente da anterior, né, das anteriores. Então, entra nas duas questões. É algo que tem uma estética, visualmente melhor, um pouco mais bonito, mas também quer transmitir alguma coisa, quer ter um impacto, né, como ele mesmo fala, reflexivo sobre isso. Tá, ó. E aqui nessa arte a gente já consegue ver, então é basicamente o período, né, que a gente se encontra hoje. Então, claro, ainda existe arte somente pela arte, só pelo fato de ser bonito, ou coisas que não são tão bonitas. Hoje em dia já é um misto de tudo, né? Até porque a gente passou por toda essa questão, toda essa cronologia histórica, né? Então, a cada período que foi passando, foi agregando e, né, foi como eu falei, cada período vai entrando num contexto e tentando trazer um sentido em cada período. Né? E aqui foi como ali mesmo falou, tem uma, né, ali aparentemente, eu não vou ficar analisando com vocês, mas eu acho que a própria imagem já diz, mas, né, como eu falei, em cada um deles, se quiser parar, olhar um pouquinho mais, é interessante porque é uma arte bonita, né, e ela transmite uma mensagem. Então isso que é legal, foi isso que foi mudando, ao longo do tempo. Mas bora lá. Então, artes visuais, né? Agora finalizamos ali, mostrei as obras, eu espero que vocês tenham gostado. Né? Agora falando um pouquinho mais das artes visuais, tá? Algumas pessoas acreditam que as artes visuais incluem somente as pinturas. Então, não, arte visual não é somente, né, as pinturas, é um pouco mais que isso. No entanto, o conceito de artes visuais é muito mais amplo e está relacionado com o próprio nome, visual, ou seja,
representa aquela arte que conseguimos ver. Então, pintura, escultura, arquitetura, o teatro, a dança, a fotografia, dentre outros, né? Então, não é somente, né, a pintura, mas entra tudo que for arte que a gente conseguir ver, né? É bacana que teatro, dança, né? Claro, não é só a questão visual, né? Essas artes, né? Principalmente teatro e dança, porque tem todo o enredo da fala, da música, né? Mas também é considerado uma arte visual e a fotografia, que também, né, é bastante o foco do nosso curso. Eu também vou falar bastante de fotografia, tá bom? Tipos de arte. O conceito de arte foi se expandindo com o passar dos anos, no qual acompanhou o desenvolvimento dos homens e da sociedade. Foi basicamente o que eu falei, né, o vídeo inteiro, que eu gostaria que vocês entendessem, mas eu acho que simplesmente por ver a gente consegue ver a evolução que a arte teve, tá? Hoje temos uma infinidade de modalidades artísticas expressas por diversas linguagens, né? A visual, a auditiva, a tátil, dentre outras, que foi como eu falei, né? O teatro, por exemplo, né? E a dança não é somente visual, é claro. É considerada também uma arte visual, porque é uma coisa que a gente vê, mas também tem a questão auditiva, né? Igual a música, é uma pessoa dançando sem música é completamente estranha. Então, são duas artes que se combinam e aí elas fazem sentido, tá bom? Anteriormente, a arte era dividida somente em 7 vertentes. Então, antigamente acreditava, né, que somente música, dança, pintura, cinema, escultura ou arquitetura, né, teatro e literatura faziam parte da arte, né? Antigamente as pessoas tinham a cabeça, vamos dizer, um pouquinho mais fechada, por mais que até é amplo, né, consideravam, né, música, dança, pintura, arquitetura, literatura como e teatro também, né, como arte, não ficava somente na pintura, ainda existe um pouco mais do que isso. E atualmente entra, né, nessa vertente a fotografia, história em quadrinhos, vídeo arte e arte digital ou multimídia, né? Que foi como eu falei, foi evoluindo, então hoje em dia faz completo sentido, né, a fotografia ser também uma questão artística, né? Para os profissionais ou pessoas da área de fotografia, a gente sabe que a fotografia consegue passar muita expressão, né? A gente pode, hoje em dia é muito comum, né, ter, agora eu fugindo o nome, ensaios fotográficos, né? A pessoa quando casa, né, contrata um fotógrafo, quando a pessoa, né, uma mulher fica grávida, faz aquele ensaio fotográfico, quando nasce os bebês tem ensaio fotográfico, então, né, a fotografia hoje em dia ela está muito presente nesse quesito, né, na nossa vida e também de arte, porque a gente vê cada foto incrível que, né, claro, a pintura tem uma técnica completamente diferente, mas hoje em dia tem cada fotografia que a gente olha que a gente fica arrepiado, fica emocionado. Então é uma questão, né, muito forte, porque a ideia da arte é basicamente isso, né? Você colocar as suas emoções, conseguir expressar suas emoções, né, através da arte, independente de qual seja uma pintura, seja uma música, uma fotografia, por meio do teatro, né? A gente consegue perceber essa questão, né, das expressões dos sentimentos em meio à arte, tá bom? Isso que eu gosto bastante na arte. E percepção visual é uma habilidade cognitiva, então, né, na maioria das artes eu tentei não me aprofundar com meus pensamentos para vocês fazerem a própria análise de vocês, que seria a percepção visual de cada um. Também é uma questão bem complexa, tá? Mas aqui a gente não vai entrar porque já ficou em termos mais técnicos, mas eu vou resumir aqui para vocês, tá? Pode ser definida como a capacidade para interpretar a informação que os nossos olhos recebem, resultando dessa informação, interpretação e recebida pelo cérebro, é o que chamamos de interpretação visual. Então, né, com certeza, cada obra ali que eu mostrei para vocês, cada pessoa interpretou de uma forma, né? Se a gente tivesse agora numa sala presencial, perguntasse, né, para cada pessoa pontualmente, essa obra, por exemplo, abstrata, para mim é feio, para mim é bonito, para mim me lembra uma pessoa, me lembra um lugar, me lembra determinada coisa. Cada pessoa tem uma percepção visual que é única, né? E foi como eu falei, quem faz a obra quer passar uma mensagem, muitas vezes a gente entende exatamente o que ele quis passar ou não. E é claro também que eu usei termos bem, bem simples, né? Achei bonito, achei feio, não tem problema, né? A gente começa assim até ter uma percepção visual, uma análise mais profunda, né, sobre cada obra. Essa daqui foi pintada uma tela sobre óleo, né? Tem várias questões específicas e foi como eu falei, eu não vou me entrar muito, que não faz também muito sentido nesse momento, mas para quem quiser, foi como eu falei, a internet é ampla, vasta e dá pra gente aprender muito com ela, né? Aproveitar dessa questão da internet que hoje em dia a gente tem.
Perceber é ser capaz de interpretar as informações que seus sentidos recebem do seu entorno. Então, foi como eu falei. Muitas vezes, uma arte abstrata, por exemplo, eu sou super fã de gato, né? Eu amo animais, mas também sou super apaixonada em gatinhos. Então, muitas vezes, uma arte abstrata, alguma forma, me lembra gato, porque eu gosto muito de gato, então vou ver um gato ali. Agora, a pessoa que não liga para bicho, não gosta muito talvez de gato, né? Ou prefere outras coisas, plantas, por exemplo, naquele mesmo rabisco vai ver uma outra coisa, ou também não vai ver nada. Então, né, isso é basicamente a interpretação visual, que é com o nosso conhecimento de mundo, né, com que tudo que vivemos até hoje, quando a gente olha para uma obra, não necessariamente só abstrata, tá? Eu dei o exemplo que ela fica um pouco mais subjetiva, né, nessa questão de perspectiva, do que eu acho, do que o outro acha. Então, de acordo com tudo que a gente viu, a gente interpreta aquela obra de determinada maneira, tá bom? Aqui, continuando, né, a questão da percepção visual, a capacidade de percepção visual é essencial para vários tipos de atividade. Então, né, a percepção visual não é só determinada para a arte, mas é como a gente vê o mundo num quesito geral, tá? Essa percepção vem de conhecimentos prévios que adquirimos por meio da sociedade e cultura, que foi basicamente o que eu acabei de falar, né, como eu exemplifiquei ali a questão do gato, como eu gosto muito, pode ser que eu, né, em uma arte abstrata eu consiga ver e outra pessoa não. Então, de acordo com os conhecimentos prévios, né, que a gente já tem, a gente encontra sentido ou não em determinada obra, independente do que seja, né? Para um faz mais sentido, para outro não, tá? E, né, basicamente o que eu falei também, a percepção visual é única para cada indivíduo. E é isso que faz a arte ser tão singular, né? Então, é a parte que eu gosto, que para um tem uma interpretação, e para outro faz outro sentido. Música mesmo, né? Músicas que tem uma questão mais reflexiva, muitas vezes a gente escuta e para uma pessoa tem um sentido, para outra já tem outro sentido. Não vou ficar aqui exemplificando muito, porque eu acho que já deu para entender, né? Essa questão da percepção visual. É claro que dependendo, né? Quando a gente fala de arte, tem pessoas que têm uma visão mais a fundo, foi como eu falei, determinado quadro é feito de tal maneira, usa tal técnica, se aprofunda mais e muitas vezes, né, no nosso caso, a gente é um pouquinho mais leigo, a gente olha, é bonito, não é bonito, é interessante, não é interessante, faz sentido, não faz sentido. Tá? Mas foi como eu falei, cada pessoa tem a sua percepção visual única, né, e para cada indivíduo é de uma maneira, tá bom? E chegamos quase ao fim, né, fazer aqui uma conclusão da nossa aula, que eu acho que foi bastante conteúdo, eu espero que tenha sido legal, né, eu tentei trazer as imagens que deixam um pouquinho mais dinâmico, que também faz mais sentido, tá? Né? Então, assim como a comunicação, a arte existe desde que o mundo é mundo, né, como a gente viu, a arte existe antes da escrita, então é algo bem antigo, né? A arte foi mudando ao longo dos anos e evoluindo junto com as tecnologias, então né, foi evoluindo, né, com o mundo numa questão geral, também a gente conseguiu perceber, né, conforme eu fui trazendo as imagens para vocês, e temos muitas possibilidades artísticas para nos expressar e explorar. Hoje eu trouxe um pouquinho mais né, foi um pouquinho mais focado em pinturas, esculturas, mas, né, foi como a gente viu, a arte é muito ampla, é muito vasta, então se você gosta de qualquer tipo, né, de expressão artística, faça porque isso é gostoso, foi como eu falei, é basicamente uma necessidade humana, né? É uma questão a arte, se expressar por meio da arte já existe desde a pré-história, então vamos aproveitar tudo isso que a gente tem, hoje em dia é muito mais fácil, né, da expressão artística, a gente viu como mudou, antes era um pouquinho mais fechado, tinha mais critérios, hoje em dia é bem mais amplo e tem um monte de arte para a gente estudar e se expressar também. E nossa forma de percepção é única e singular, e, né, foi o que eu basicamente acabei de falar. Então, não tem um jeito certo de ter uma percepção visual sobre algo, mas é bacana, né, ter essas reflexões. E agora, vamos para as perguntinhas. Eu gosto bastante de colocar perguntinhas na nossa aula, como a gente não está vendo, né, a gente não tem essa interação pessoalmente, acaba sendo só pelo vídeo mesmo. Eu gosto de fazer algumas perguntinhas, que aí você vê se você simulou, se você entendeu. Quando acertar, maravilha. Se errar, olha a questão. Nossa, essa questão aqui eu errei. Eu acho que eu vou voltar naquela parte que ela explica para eu dar uma olhadinha de novo, ou vou procurar mais na internet, né? Eu gosto de trazer as perguntas por isso. Então vamos lá. Pergunta número 1. A arte pré-histórica foi produzida em qual período da humanidade? Opção A, após a invenção da escrita.
Opção B, após a invenção da roda. Opção C, antes da invenção da escrita. Ou D, antes da descoberta do fogo. Aí dá aquele pause se precisar ler de novo e bora para a resposta. Opção C, antes da invenção da escrita, que foi até o que eu tinha acabado de falar, né? Falei bastante disso porque eu sabia que estava aqui na pergunta. E só para a gente entender que, né, antes mesmo do ser humano conseguir se expressar por meio da escrita, a gente, né, eu falo a gente no meio geral, né, mas a gente já se expressa por meio de pinturas, esculturas, então é algo muito, muito presente desde sempre, né? Pergunta número 2. A arte egípcia está inserida em qual momento da história da arte? Isso daqui já é um pouquinho mais difícil. Opção A, a arte no período pré-colombiano. Opção B, arte na antiguidade. Opção C, arte no Renascimento. Opção D, arte na idade contemporânea. Aí já sabe, se precisar pausar, pausa, senão aqui eu vou direto porque vocês podem pausar. Então, opção certa é a opção B, arte na antiguidade. Tudo bem que essa daí eu acho que, né, se você ler com atenção não ficava difícil, né, porque a arte egípcia, antiguidade, mas foi como eu tinha falado, eu espero que tenha ficado claro, né, eu fui seguindo a cronologia das artes e depois fui pontuando ali cada uma, né, eu espero que isso não tenha ficado confuso, tá? Vamos lá, perguntinha 3. A arte medieval teve suas características influenciadas pela opção A, religião dos povos bárbaros. B, Igreja Católica. C, instituições estatais. D, costumes e tradições populares. Qual que vocês acham que é? E a resposta certa é B, Igreja Católica. Eu falei bastante ali, eu acho que essa também não ficou difícil, né? Que foi aquele período, né, da arte medieval que a Igreja Católica predominava, né? Então a maioria das artes eram voltadas, né, para essa parte mais religiosa, tá bom? Pergunta número 4. Sobre a arte renascentista, é incorreto afirmar que, opção A, traduziam novos anseios e sentimentos. B, era baseada no antropocentrismo, que é o homem como centro do mundo. Opção C, tinha como base o teocentrismo, que é Deus como centro do mundo. Isso daí também expliquei um pouquinho, eu acho que ela é um pouquinho complicada, mas dá para acertar. Lembrando que é incorreta. A opção certa é opção C, tinha como base o teocentrismo, que é Deus como centro do mundo, né? Então, por que essa é a questão certa? Como é incorreto, né, ali no renascentismo, era o homem como centro do mundo, né? Foi um período antes que o foco era Deus, né? A religião em si era o foco, e aí na arte renascentista, né, acho que até por isso tem esse nome, vem com essa evolução. Vamos lá, pergunta número 6. Denomina-se arte moderna ou modernismo as manifestações artísticas que despontaram. Opção A, na Europa, no final do século XIX. Opção B, na África, no século XVII. Opção C, no Brasil, no início do século XXI. Ou opção D, na Grécia, entre os séculos 5 e 15. Qual vocês acham que é? Opção certa, opção A, na Europa, né? No início do século XIX, né? Grande parte de várias questões, né, históricas, não só na arte, estão muito ligadas à Europa. Então, por mais que eu expliquei, essa daqui também acho que não estava muito difícil. E nossa última pergunta, né? Pergunta número 7. O modernismo no Brasil teve como destaque um evento importante. Foi ele, opção A, a Semana da Arte em 1922. Opção B, Primeira Bienal de Arte. C, Primeira Exposição de Romero Brito. Ou opção D, Feira SP Arte. Essa daí também eu falei, não tá difícil, mas nessa perguntinha um pouquinho é interessante, né? Eu trouxe ela porque, né, foi quando começou o modernismo aqui no Brasil, né? Então foi por isso que eu trouxe ela. E se não prestar atenção quando eu estava explicando, talvez essa passe batido, que é uma coisa que a gente acaba não prestando tanta atenção, mas é bacana, né, que foi
um momento marcante, né, de destaque e trouxe a importância do modernismo aqui para o Brasil. Enrolei, opção certa, né, é a opção A, a Semana da Arte em 1922, né, que eu falei um pouquinho, e foi como eu acabei de explicar, eu trouxe realmente essa pergunta, né, como é ligado aqui com o Brasil, foi na Semana da Arte que teve destaque, né, o modernismo aqui no Brasil. Bom, gente, é isso. Muito obrigada, tá? Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ficado claro, né? Se ficou alguma dúvida, volta no vídeo, procura, como eu falei, a internet é ampla, vasta e serve para a gente estar estudando. Então, se ficou curioso em alguma coisa que eu acabei não me aprofundando tanto, né? Sempre tem conteúdo, mas eu tentei também deixar uma aula, né, dinâmica com as imagens. E também, se fosse falar de tudo, essa aula seria imensa, vocês iam ficar muito cansados. Mas realmente é um conteúdo muito bacana de se estudar, muito bacana de estar vendo, né? E, bom, é isso, gente. Muito obrigada. Eu espero que vocês tenham gostado e bons estudos. Tchau, tchau!